Paz do Senhor, irmãos. Amém. Tudo bem? Bom estar aqui. Bom estar com vocês. Fazia tempinho que eu não vim aqui, né? Mas é uma igreja que a gente tem uma identificação de muitos anos. E, principalmente, dentro do compromisso de alcançar os perdidos, de olhar para as pessoas com os olhos de Deus, de olhar para os pobres. E é tão legal você entender que o nosso chamado como igreja é para amar. Eu estou na Jocum há 37 anos e desde quando eu cheguei, sempre o meu compromisso foi com o trabalho de rua. E não me arrependo e faria tudo de novo. Continuamos fazendo o que vale a pena, amar ao próximo. O nosso chamado como igreja, como indivíduo, nós temos o chamado para a família, pela identificação com o sangue. Como igreja, nós temos chamado pela identificação do corpo. E como autoridade, nós temos o chamado, quem está em posição de autoridade, com base em José do Egito, que se preocupou com a fome que estava para vir sobre o povo, sobre a sua nação. Então, cada um tem um chamado de Deus. E isso vale a pena nós estar atualizado e entender os planos de Deus para a nossa vida. Eu gostaria de te mostrar um vídeo que mostra um pouco do que nós trabalhamos como Jocum, trabalho de rua. Ali nesse vídeo não vai te mostrar nada de pesquisas, vai mostrar o que fazemos no dia a dia. Então eu gostaria de você assistir um pouco antes para a gente rever alguns pontos pelos quais nós trabalhamos. Pode soltar, tem áudio, tá? Nós somos o Impacto, um ministério de evangelismo, e temos como estilo de vida o compromisso de alcançar os perdidos. Fazemos parte de jovens com uma missão, conhecendo a Deus e fazendo-o conhecido. Desde 1990, estamos na linha de frente, trabalhando no Brasil e ao redor do mundo, com projetos de evangelismo e socorro ao pobre e indefeso. A partir do entendimento que devemos anunciar entre as nações a sua glória, no mês de janeiro, focamos no trabalho com povos transculturais, em países como Haiti, Togo, Guiné-Bissau e Nepal, construindo escolas e igrejas, sendo intencionais no evangelismo pessoal, amando a cultura e cada sorriso sincero. Assim, geramos frutos que permanecem por toda a eternidade. Durante o período de carnaval, realizamos um impacto evangelístico em Ouro Preto. Subimos os morros da cidade, anunciando as boas novas e sendo a luz em meio às trevas. Oramos com grande fervor, com todo fôlego proclamamos o nome do Senhor e com sabedoria pregamos a palavra. No decorrer do ano, cultivamos o relacionamento com as garotas de programa da Zona Boêmia de Belo Horizonte. Tudo começou em 2001, quando Deus nos direcionou a realizar um trabalho com elas. O clima espiritual é pesado, por isso oramos durante 7 anos pelas 4.500 mulheres, até finalmente conseguirmos ter o primeiro contato. No Dia Internacional da Mulher, levamos bíblias e rosas para cada uma e com um almoço especial mostramos a importância que elas têm como filhas de Deus. Até hoje trabalhamos dentro dos prédios de prostituição, expressando o amor de forma prática e os resultados têm sido muitos. Há mulheres que escolheram deixar essa realidade e estão firmes na igreja. Tivemos o privilégio de realizar um batismo e estar presente no casamento de uma delas, e assim elas permanecem com o Senhor. No mês de julho, levamos equipes para o sertão da Paraíba. Nosso objetivo é oferecer ajuda através de doações de roupas, remédios, atendimento médico e dentário. E claro, nosso foco principal é pregar as verdades transformadoras do Evangelho, desde o pequeno até o mais velho.
a situação é de pobreza, porém há muita riqueza em seus corações. Em agosto, há mais de 30 anos, realizamos um trabalho de evangelismo na festa de Iemanjá, em Belo Horizonte. Vamos à festa espírita com o propósito de levar a palavra, porque acreditamos que todos precisam conhecer o Senhor. No mesmo mês, juntamente com a Jocum de Maringá, vamos à festa do Peão na cidade de Barretos, com o propósito de evangelizar e falar sobre Jesus Cristo, aquele que deu sua vida pelos que estavam perdidos. Dentro do propósito de alcançar povos transculturais, trabalhamos com tribos indígenas no Mato Grosso. É incrível ver como há grande diversidade cultural dentro do nosso próprio país e ser parte da realização dos sonhos do Senhor para cada aldeia. Na tribo dos Bororos, ajudamos a construir a primeira igreja a pedido dos próprios cristãos. Já em outra tribo, os Bacairis, alimentamos a fé daqueles que haviam sido expulsos de sua aldeia por causa da escolha de servir a Cristo e pregamos o Evangelho do Amor àqueles que ainda precisavam conhecê-lo. Mas não para por aí. Durante todo o decorrer do ano, trabalhamos com a Casa Compaixão e a Casa Apoio, lugares que recebem mulheres que escolheram sair das ruas e da prostituição. Toda semana, caminhamos junto com elas, ajudando-as a permanecerem em Cristo. Muitas delas compartilham com grande alegria em seus corações sobre a restauração do Senhor em suas vidas e como é gratificante ver o trabalhar de Deus em cada uma. Temos também um trabalho com os moradores de rua de Belo Horizonte e Contagem. Entregamos a eles lanches e marmitex, não apenas suprindo suas necessidades físicas, mas pregando sobre aquele que é o pão da vida, e quem comer dele jamais terá fome, e aquele que crer nele jamais terá sede. Toda semana, na Praça da Prefeitura de Contagem, levantamos um altar de adoração pela nossa cidade, declarando a soberania do Senhor sobre todas as áreas da sociedade. Provérbios 24:11 diz: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Nosso objetivo como ministério é levar aqueles que estão caminhando em direção à morte a um encontro com Cristo, a reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, assim andando na luz e levando outros a conhecer aquele que é capaz de transformar toda e qualquer realidade. Jesus, o nosso modelo, veio viver nesta terra e procurou ir ao encontro dos pecadores. Ele nos pede para fazer o mesmo, por isso o nosso compromisso é com aqueles que estão perdidos. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Do menino que brinca de baleadeira, da mulher rendeira lá do ceará. Aqui em Lucas 14, a partir do versículo 7, fala sobre o nosso comportamento em alguns lugares que a gente for. Destaca vários lugares, mas a partir desse versículo 7, fala especificamente quando a gente for convidado para um casamento. E aí vai falando sobre o nosso comportamento quando nós chegar naquele local. E aí destaca, é melhor você chegar e sentar no último banco, e de repente chegar alguém, é melhor alguém chegar aqui e falar, ô meu amigo, vem cá, senta aqui, claro, seu lugar é aqui. É melhor que alguém chegar e falar, dá licença, não precisa desse lugar aqui para alguém sentar mais lá atrás. O texto está falando sobre isso. A partir do versículo 7. E vai destacando alguns lugares
uns pontos específicos, mas a partir do versículo 12, fala dos nossos convidados e fala, quando você for fazer uma festa, você não convide os seus vizinhos ricos, seus parentes, seus irmãos, mas convide os pobres. Às vezes nós entendemos quem são os pobres, mas eles não estão na nossa agenda para nós convidar para alguma coisa em nossa casa. Às vezes nós fazemos isto. Nós reagimos assim. Eu lembro, eu fui há uns 7, 8 anos atrás. Nós vamos para Paraíba todo ano, há mais de 15 anos. Pedimos roupas, doações, medicamentos, tudo e levamos para aquela região. É uma região sertaneja muito pobre. E não tem como você chegar lá e dizer assim, eu só vim pregar. Claro, tem lugar que nós vamos só pregar. Como, por exemplo, no Carnaval em Ouro Preto. Só dá boizinho ali, pessoas de várias partes do país. Só dá riquinho, só dá universitário. Eles não precisam de um cachorro quente nem de um marmitex. Eles precisam da palavra. Mas o sertanejo, o ribeirinho, o indígena, o africano, o haitiano, quando a gente vai, precisa. Porque nós temos que levar alguma coisa para eles. Porque um grande missiólogo, o William Bolt, o fundador da Missão Exército da Salvação, ele começou um trabalho com morador de rua na Inglaterra em 1865, quando ele começou, ele fazendo trabalho com morador de rua, e levando um lanche, pregando para os caras, e a turma, toda a igreja, veio em cima para criticar porque ele estava dando comida para morador de rua, e ele definiu dizendo, como que eu vou pregar para o morador de rua? Se o barulho da barriga dele não permite ele ouvir a mensagem. Eu tenho que levar alguma coisa. E o livro da biografia deste homem chama-se Sopa, Sabão e Salvação. Nós precisamos entender a necessidade dos pobres. E há uns 8 anos atrás eu fui dar uma entrevista num programa de TV da Rede Super, de uma apresentadora da Lagoinha. E lá é aquele programa, o programa dela é aquele programa com receita, aquele negócio, é um tipo Ana Maria Braga, né? Aí eu cheguei lá e falei assim, o que é que eu vim fazer aqui nesse programa de receita? E ela riu e falou assim, tio, isso aqui é programa para as mulheres. Você está pedindo ajuda e doação para levar para Paraíba. E é mulher que sabe o que é que tem que doar em casa, não é homem não. Falei, então tá bom. Pula essa parte, né? Então, ela fez um apelo ali e muitas pessoas ligou pedindo para a gente buscar doação na casa delas. Mas o que mais me marcou com aquela entrevista foi uma senhora, Dona Josefina, aqui dessa comunidade muito pobre ali do bairro Nova Sintra. Para chegar lá é uns bequinhos que mal dá para o carro entrar. Mas aquela mulher assistiu o programa. E aquela mulher fez uma rede com as amigas delas, as vizinhas, e pediu o que elas poderiam dar para esse projeto da Paraíba. E juntou muitas roupas, juntaram, lavaram, costuraram, que estava rasgada, e me ligaram dizendo, vem buscar, e aqui na nossa comunidade a gente conseguiu uma doação. Isso há 8 anos atrás. Sabe qual que é o resultado disso aí? É que começou há 8 anos atrás, mas todo ano eu vou buscar. Todo ano aquela mulher já acompanha a nossa agenda. É uma senhora que hoje ela tem mais de 70 anos. Mas todo ano, faltando aí uns 15 dias no máximo para a viagem, ela já me liga. Ô tio, nossa doação já está pronta. Às vezes eu vou com uma Kombi ou uma caminhonete.
trago lotado de coisas lá. Era separado, tudo direitinho, tudo limpinho, tudo separado. Roupa de homem num saco, roupa de mulher em outro, criança, tudo arrumadinho. Por que eu estou te falando isso? Quem é aquela mulher? É de uma comunidade pobre. É uma senhora pobre. E naquele programa, talvez algumas ricas, eu fui em algumas casas que me ligaram para ir buscar doações, e era aquela casa chique. Mas só fui naquela vez, naquele ano. Mas aquela senhora, todo ano, ela dá. A dona Cici, mãe da Mara, quando ela fez 80 anos, eu nem lembro que ano foi, né? Mas quando ela fez 80 anos, a família toda, se planejando, fazer aquele aniversário de 80 anos e tudo aquilo lá e tal, alugaram um salão de festa aqui perto dessa praça. E ela falou, vocês podem fazer o que vocês quiserem, onde vocês quiserem. Mas uma coisa, o presente, eu que vou escolher. Eu vou escolher o presente que as pessoas têm que me dar. E ela mandou a Mara fazer um convite, dizendo que o presente que ela queria era que todos os convidados levassem uma sandália havaiana para ela doar para um projeto na Paraíba. Ela conseguiu 500 pares de sandália. Eu lembro, todo mundo. Eu vim, fui convidado, eu vim e comprei o meu e trouxe. Nós viemos. Ela conseguiu 500 pares de sandália para abençoar aquele povo. E como foi benção aquelas sandálias? Porque um pastor falou comigo lá no sertão. Falou, tio, tem casal aqui na igreja. E a mulher vem pela manhã na escola dominical e o homem vem à noite. Porque ele só tem uma sandália havaiana. Os dois estão usando. Bem, nós não sabemos da necessidade das pessoas. As igrejas, para mim, uma das igrejas aqui no Sudeste que mais tem compromisso com os pobres nordestinos, essa igreja, com compromisso, já mandou muitos membros aí conosco, que sempre está nos ajudando, e pensando em uma grande igreja, é a 8ª Presbiteriana. Tem compromisso com o povo nordestino. Pastor Jeremias já esteve lá no sertão várias vezes. E Deus tem feito muitas coisas naquele lugar que tem marcado. Vocês aqui já ouviram falar a história daquele galo milagroso? Olha o pastor. O pastor já ouviu. Deve ter sido Jeremias que pregou, né? Ouviram o Judário, então. Hoje, daqui na próxima quarta-feira, não nessa que vem, na outra quarta, ele vai estar pregando no nosso culto. Lá na Jocum. Porque vai ser o congresso CPL, e todo ano a gente vai para a região dele, trabalhamos com ele, todo ano ele está lá conosco, a gente sempre vai pregar na igreja dele, e ele anda conosco todo dia quando a gente precisa, manda equipe na congregação da igreja dele, e é um homem de Deus, um homem que quando eu chego lá, ele já vai lá onde a gente está, aqui tio, a chave do carro, chave, não do meu carro. Falei, você, pastor, a gente está em uma cidade, ele vai voltar para outra, que é uns 30 quilômetros. Não, eu pego uma carona ali, vai passar uns caminhões ali, eu pego carona e você não pode ficar sem carro, não. Eu não peço, ele serve com o que tem. Porque é um cara comprometido com o povo. É um homem comprometido com os pobres. E esse é o nosso chamado como igreja. Se nós não entender isso, irmãos, qual é o nosso papel?
falando das doações aqui, uma coisa, né? Esses 2 anos de pandemia. Vamos dizer 2 anos, porque dizer que acabou esse negócio, né? Mas 2020, 2021 foi uma tristeza, né? Como nós trabalhamos com as mulheres na região da Guaicurus, não sei se vocês conhecem aquela região, mas é uma região que em 4 ruas tem 25 prostíbulos. Cada prostíbulo daquele, a média de mulher que trabalha ali é de 50 a 200. Depende do tamanho do prédio. Quem já foi aqui conosco lá? Você viu o almoço? O Felipe estava lá no almoço que nós fizemos no Dia das Mulheres, né? Esteve lá conosco, passou a manhã toda lá de garçom, servindo comida para as mulheres na mesa lá. Ah, foi muito bom. A Mari, mais uma turminha daqui, sempre participa conosco todo ano. Mas é uma região muito discriminada. E Deus tem transformado vidas ali. Tem pessoas firmes na igreja. Eu fui dar uma palavra no Conselho de Pastores da igreja Getsemane, que tem todo mês. Quando o pastor me chamou, que eu comecei a falar do trabalho, ele pediu para falar especificamente do trabalho da Guaicurus. E quando eu estava falando, eu olhando assim dentro dos olhos de cada pastor e vendo, sentindo, né, a aceitação e a rejeição, tudo junto, né? E um pastor lá atrás levantou a mão e eu falei, pronto, agora vem bomba, né? Levantou a mão e falou assim, eu tenho fruto desse trabalho da minha igreja. É o pastor da Igreja Batista aqui de Birité. Uma mulher mandou uma foto, até passou a foto dela aqui, no casamento dela, ela mandou aquela foto lá de São Paulo, dizendo, hoje é o dia do meu casamento, mas o ano passado vocês falaram comigo pela primeira vez, aí dentro dos prédios. Quem são aquelas pessoas? Gente. E nós, como igreja, esse texto aqui, quando está falando da gente olhar para os pobres, e quando a gente for fazer alguma festa, alguma coisa em nossa casa, convidar os pobres, faz toda a diferença. É por isso que na sequência do texto aqui, a partir do versículo 15, já vem a parábola da grande ceia. E já vem também a continuação, está falando de pobres, de ir nas ruas. E nesse texto ainda é mais definido quando está falando que o camarada fez uma festa na casa dele e convidou só a turma dele. O texto define aqui, só destaca 3 pessoas, mas ele convidou muito mais gente. Mas fala que quando estava tudo pronto, essas 3 pessoas não vieram. Primeiro, eles não vieram um pouco antes, né? Para o relacionamento, para bater o papo esperando a comida chegar, estar pronta. Não. Primeiro, pessoas não valorizavam relacionamentos. Segundo, chegou ao ponto, quando estava tudo pronto, o homem falou, peraí, cadê o povo? Ô fulano, você aí que é empregado, dá licença, vai cá. Vai chamar o povo ali. Fala com ele que está tudo pronto. E aí, alguém foi. O primeiro falou, olha, fala com ele que dá licença, mas eu comprei um campo. Tem que olhar o terreno. Gente, o terreno muda de lugar? Não poderia olhar amanhã, não? Mas esse homem está dizendo, eu não valorizo pessoas, eu não valorizo relacionamentos. E nós, como igreja, estamos dando essa resposta, quando nós somos convidados para ir aos perdidos e nós falamos, não vamos. Ah, não é o meu ministério. Quem te falou que você precisa ter ministério a não ser falar de Jesus? Né, pastor? Esse já está resumido. Seu ministério é esse. Ah, mas eu não sei falar. Tá bom. A Bíblia manda você reconhecer que não sabe falar. Joga teu orgulho no chão, exatamente, assume que não sabe, mas a Bíblia fala, abre a boca, que eu vou falar por ti.
Então o camarada falou, eu não, eu vou olhar meu terreno. O segundo falou, dá licença, fala com ele que não leva mal não, mas eu comprei 5 juntas de bois, vou experimentar hoje. Também não posso. E o terceiro falou, dá licença, fala com ele que eu me casei. Isso quer dizer, parece que ele tinha convidado bem antes. Fala com ele que eu já me casei, não posso ir não. Esse cara, esse terceiro é o único, né? Que está dando prioridade para a família. Mas os outros é porque não dava prioridade a gente. Não ouvia a pessoa. É por isso que o texto fala que aquele homem ficou tão irado e falou, olha, pegou o empregado de novo e falou, agora vocês vão nas ruas, nos becos, vai nas bocas por aí tudo, na linguagem de hoje, vai na Cracolândia, né? Chama todo mundo. Camaradas foram mesmo e convidaram. Só que um detalhe muito rico no texto é que o camarada volta e tem um deles que vai no chefe dele e fala assim, acabando de fazer o que o senhor mandou. Mas se eu falar um detalhe, o que a gente convidou, o pessoal vieram, mas ainda tem lugar, O que aquele homem estava dizendo? Eu acho que ele estava dizendo assim, olha, ele está dizendo, eu sou um empregado, eu sou pobre, trabalho aqui, com o meu trabalho eu consigo comer, ou como aqui mesmo fazendo, mas eu tenho parentes, eu sei, não tem nada. Eu tenho famílias, eu sei que não tem nada. Está em casa sem ter nada para comer. E já que nós fizemos essa festa, né? E o homem abriu o parente para chamar todo mundo aí, eu vou dar o toque, se ele liberar, eu vou buscar meus parentes. Foi isso que ele fez. Senhor, tem mais espaço aqui ainda, Já chamamos, mas ainda tem mais lugar, cabe mais gente. Ele estava se identificando com pessoas pobres. Nós acabamos de chegar, após o trabalho da Paraíba, agora, nesse mês de agosto, de 18 a 28. É um trabalho de 10 dias que nós temos há 25 anos no rodeio de Barretos. Trabalhamos lá os 10 dias, dentro do Parque do Peão. Também não precisa dar um cachorro quente para ninguém, só tem riquinho lá. Nós trabalhamos lá dentro, inclusive nós entramos como voluntário, nós somos os únicos voluntários lá dentro que não pagamos nada. A diferença é que para você ir, tem que levar sua barraca também, não tem lugar para ficar não. É o parque para todo mundo, do rico ao pobre, do peão daqui, o da Ásia, quem vem, o acampamento é todo mundo de barracas. E tem um restaurante, tem várias vezes, tem um restaurante para os voluntários ali. Aí, o restaurante dos voluntários é por conta do evento. Então é nós, é polícia, é pessoas que estão trabalhando lá em limpeza, tudo. Tem um restaurante do evento para a gente. Eles dão tudo para nós. Pagamos só a passagem. É um evento muito bom. Mas esse ano foi um homem dos chefes lá, do dono do espaço todo, do organizadores, e ele contou que antes da gente trabalhar lá, eles contratavam as pessoas do trabalho e tinha um restaurante normal, mas ele dava a ficha, tipo um ticket de refeição, né? Os funcionários. E começou a faltar comida, achar que não estava dando. Aí ele começou a controlar, ele falou que colocava, numerava o vale e colocava seu nome. Aí ficava alguém pegando o vale, que você chegava, dava, por exemplo, o vale número 20. O camarada olhava para saber se aquele número 20 foi o seu mesmo, foi dado para você mesmo. Então, bateu, legal. Mas ele chegou uma hora que ele começou a ver alguém chegar com o número 50, e o nome dos 50 não era aquela pessoa. Às vezes era um homem, às vezes era uma mulher, não era aquele funcionário.
Aí ele começou a chamar essas pessoas, né? Vem cá, eu te dei o vale, como é que veio outra pessoa comer no seu lugar? Aí ele falou que um dia foi um quebra para ele. Ele achou que as pessoas estavam vendendo o vale-refeição. Chegou um homem. Aquele senhor que tinha contratado para trabalhar na limpeza. E quando ele falou, por que hoje? Ontem veio uma criança aqui com o seu vale. E hoje chegou, foi uma mulher. E aquele homem falou, tá, senhor, mas você viu eu chegar? Não. Não, eu não te vi. Eu vi que seu vale chegou por outro. Então, é porque na minha casa não tem nada para comer. Um dia lá em casa a gente reveza. Um dia eu venho, outro dia vem meu filho. Outro dia hoje era minha esposa. Nós não temos nada para comer. Aqui no final do evento, o Senhor vai nos pagar nosso dia trabalhado. Mas até lá, a gente não tem o que comer. Aquele homem testemunhou dizendo que ele foi um quebra na vida dele. E ele parar para entender a necessidade do pobre. Lá no Haiti, várias viagens que a gente foi no Haiti. De 2010 a 2017, a gente foi umas 20 vezes no Haiti, levando equipes de pequeno socorro, equipe para ajudar a reconstruir igrejas, escolas, etc. Inclusive, um dos pastores, que o pastor Leandro, foi conosco uma vez. E foi uma irmã daqui também, né? Hein? Foi você? Então, eu fico velho, ele esquece. Então, mas teve uma vez, não foi na viagem deles, onde estava acampado em um lugar, que na viagem que eles foram, a gente ficou hospedado na casa de um pastor batista aqui, né? Que viajou e emprestou a casa para a gente. Mas outra vez que a gente foi, nós ficamos hospedados em um acampamento de 50 mil pessoas. Tudo em barracas. Assim, a cada 500 metros dentro daquele acampamento, a ONU, que inclusive as tropas da ONU eram lideradas pelo Exército Brasileiro, eles colocavam uma caixa de água grande, aquela caixa de água inflável. O caminhão vinha ao meio-dia ou pela manhã, passava enchendo aquelas caixas de água tudo. Mas enchia a caixa de água, colocava o cadeado aqui em 2 ou 3 torneiras de saída que ela tinha e deixava. 5 horas da tarde. Era que chegava o camarada com a chave. Estava aquela fila, como daqui lá na esquina. Aquele povão, cada um com um baldinho de água, com um baldinho na mão. E todo mundo só tinha direito a um baldinho de água por dia. Cada uma pessoa. Que pobreza naquele lugar. Mas nós estávamos hospedados em um lugar, construindo uma igreja, e aqui a parte de baixo tinha um porão da igreja, e ali um quartinho, 2 quartinhos pequenininhos, maior do que aquele banheiro, coisinha pouca. Era a casa do pastor anterior daquela igreja. Com o terremoto, a igreja caiu, e o pastor tinha morrido há 1 ano atrás num acidente de moto. Então a mulher dele, com 7 crianças, morava naqueles 2 quartinhos pequenininhos. Aí a gente foi agora para construir aquela igreja. E aí, quando nós chegamos lá, a Regiane, que era responsável pela cozinha, nós estávamos com uma equipe de 30 pessoas, ou era mais de 30. E não tinha negócio da cozinha, porque era do lado de fora mesmo, né? Então fizemos uma barraca assim com um plástico, também para ser a cozinha, mas não conseguia, em cima de uma montanha, o vento apagava o fogo toda hora, aquele fogo com carvão, e aquela mulher com 7 crianças, ela viu aquela cena. E ela juntou os gurizinhos dela, tudo no quartinho dela, e liberou o outro menorzinho, e chamou a Regiane e falou, você pode usar aqui como cozinha. Vai ser melhor para você. Aí a Regiane se acampou ali, para fazer a nossa cozinha, mas incluiu aquela mulher,
com os filhos como é que é? Na quantidade de comida, né? Todo dia, na hora do almoço, mas eles não vinham. Ele não aceitava vir comer no nosso meio, com vergonha e tal. Então terminava, a Regiane pegava uma vasilha, assim, uma bacia, sei lá, colocava a comida, levava para ela. Na hora do almoço. Na hora da janta, aquela mulher não aceitava a janta. Regiane fazia a mesma coisa. A vasilha, chamava o filho dela, leva, ela mandava devolver. Não quero. E a Regiane começou a questionar, mas o que houve? Por que essa mulher não aceita a janta? Com crianças? Aí fui conversar com o tradutor. E aquele tradutor falou: tia, ela até pediu para mim falar com você. Parece que você está entendendo que ela está rejeitando a comida. Mas ela não quer, ela não aceita. Porque eles passam muita fome. Eles não têm comida, passa muita fome aqui. E agora ela aceita o almoço, mas ela decidiu, não vai aceitar a janta. Porque ela não quer viciar as crianças dela em almoçar e jantar. Quando vocês forem embora, não tem nenhum almoço. Gente, aquilo era uma maneira de disciplinar as crianças. Porque eu fui conversar com esse haitiano e ele falou: tio, o haitiano, classe média do interior, é o que consegue algo que ele pode comer uma vez ao dia. O que ele trabalha, o que ele faz, se conseguir comer uma vez ao dia, ele já é um classe média. Porque o normal, come a cada 2, 3, 4 dias. É por isso que essa mulher está fazendo isso. Como aquilo quebrou o nosso coração. E um dia, para terminar de quebrar, um dia a Regiane faz aquela janta, aquela janta mineira, sabe qual é, né? Aquele mexido mineiro, é a sobra de tudo que sobrou do almoço, né? Fez aquele mexidão mineiro, e a gente está sentado lá perto das barracas, já escurecendo, jantamos, sobra uma quantidade. Regiane tenta fazer o mesmo, coloca numa vasilha, como daqui ali no som, estava um adolescente, seria a filha mais velha desta mulher, desta viúva. Regiane chamou aquela adolescente e falou: ó, Esté o nome da menina. Esté, vem cá. Pega essa comida, leva a tua mãe. Aquela adolescente pegou aquela vasilha, nós estávamos assim, ela no nosso meio, ela pegou, deu uns 2 passos em direção ao quartinho dela, aí parou, voltou, falou: tia, me empresta uma colher. Regiane vai dar a colher para aquela menina. Ela vai, sabe onde ela estava? Sabe quando ela estava lá antes da Regiane chamar, ela estava conversando com um grupinho de adolescentes da igreja. Ela foi lá para o meio daquele grupinho dela e chegou lá, agora ficou dando uma colherzinha de comida para cada um. O que aquela moça estava dizendo? Eu já comi algo hoje. Meus amigos estão passando fome. Quando nós entendemos a necessidade dos pobres, nós entendemos melhor qual é o nosso papel como igreja. Quando nesses 2 anos de pandemia, tudo parou. Na verdade, não tudo. Vamos ressaltar muitas coisas. Ou seja, o que mais parou foi todos os ambientes frequentado pela classe média, a classe alta, né? E isso está incluso shopping e outros ambientes. Mas as favelas parou? A Cracolândia parou? O Morro do Borel parou? Eu fiquei uma semana no Morro do Borel, lá no Rio, numa escola da Jocum. Meu filho, ali eu não via ninguém de máscara.
Todo dia lá em uma pracinha em frente, era bailada todo dia, era som ligado, era de tudo. Quem é que ia subir lá para mandar parar? Se o Morro do Borel, como daqui daquela praça lá, uma avenida assim, ó, uma ruazinha estreita, só com os becos, aquela ruazinha estreita, eu estava da avenida principal. Daqui na praça, aquela subida. Mas quando você chega aqui, sai da avenida, você anda como daqui no portão aí, 2 caras sentados, um de cada lado, com a metralhadora no colo, e você vem vindo. Camarada, só olha para a tua cara. E aí? Onde você vai? Eu vou lá na Jocum. Na Jocum? Tudo bem, pode ir. Eu vou ali. Ali onde? Falar com quem? Não, dá licença. Quando ele faz assim, filho, assim, ó, já está dizendo, pode voltar. Parece piada. Eu estava lá um dia com uma rua estreita lá em cima. O terreno da Jocum é dividido em 2 áreas. O lado de cá é o refeitório e os alojamentos. Aqui é a rua principal, a avenida, né? Então você atravessa a rua, do lado de cá é onde é sala de aulas, é toda a parte de treinamento. Mas aqui tem um coreto em frente. É a praça principal do morro, é aquele coreto ali em frente. Eu levantei um dia, 8 da manhã, tomei café, saí daqui para ir para a sala de aula. Eu estava dando aula na nossa escola lá. Vou passando aqui, tem uma viatura. Uns 3, 4 policiais lá fora com a arma na mão. Tá bom, eu passo por eles e entro lá na porta. 10 horas, o intervalo, né? Eu venho tomar café. Quando eu volto 10 horas, não tinha mais viatura. Quem estava ali já era o cara com uma Kombi vendendo um monte de brinquedo de criança, aquele negócio ali. Tá bom. Aí eu entro para cá, 10 horas, depois do intervalo. Quando eu saio meio-dia para vir almoçar, está o cara com a mesinha sentado assim. Eu tinha até a foto, o cara sentadinho assim, com uma arma desse tamanho da cintura, vendendo drogas, e as motos parando, os caras só despachando ali a venda deles, né? No mesmo ambiente. Por que eu estou te falando isso? Porque o nosso papel como igreja é muito mais além disto. E as pessoas alcançaram os perdidos. Então esse lugar não parou. Não foi ninguém lá mandar parar, não foi ninguém lá dizer que tem que usar máscara, não foi ninguém dizer, não pode abrir nada, os bar aqui, não pode ter movimento. Quem vai ali mandar parar? Isso quer dizer, algumas pessoas têm valor na sociedade, outras não. E sabe, uma decepção, nós saímos aí nas ruas todos os dias, e uma decepção que a gente identificou na vida do morador de rua. O morador de rua, as mulheres da Guaicurus, pessoal do presídio. E nós não paramos durante esse tempo todo, trabalhando direto, toda semana. 4 dias por semana nós saímos da rua, todos os dias, toda semana. Uma grande decepção para os moradores de rua, para a população da rua. É porque eles esperavam todo mundo parar, menos a igreja. Como eles se decepcionaram, ficaram tristes em ver nós como igreja parar. Eles contavam conosco. Não crente, a população de rua tem na cabeça que a única esperança é nós como igreja. Sabia? A Cracolândia de São Paulo, claro que é a maior. Toda vez que eu vou para São Paulo, eu vou na maior lá, que tem uma turma nossa que trabalha lá direto, é ali no bairro Bom Retiro. Mas São Paulo tem 150 Cracolândia, na grande São Paulo. Quem vai a essas pessoas? Cadê nós como igreja? No 10 de março, 16 de março de 2020, quando teve o primeiro lockdown aqui em Belo Horizonte, aqueles 25 prédios, a polícia baixou ali
10 horas da manhã, e colocaram aquelas pessoas para fora como se põe um cachorro. Aqueles prédios são organizados, tem um escritório, tem tudo ali, a administração. Mas eles chegaram no escritório dizendo, 10 minutos para fechar o prédio, a gente vai lacrar. E aquele pessoal da administração saíram naqueles quartos, falando para aquelas mulheres, põe a roupa e vai embora. Elas saíram como um cachorro. O Jornal Estado de Minas fala que tem 4.500 mulheres que trabalham naqueles prédios. Eu tenho essa reportagem. E aquelas mulheres ali, muitas são da Grande Belo Horizonte, saiu e foi para casa. Muitas são de outro estado, e o dinheiro foi embora. Algumas nos ligou pedindo passagem, a gente conseguiu com alguns amigos, demos. E algumas que são de outro estado ou do interior, já vive lá direto e não tinha para onde ir. Irmão, foi um desespero. Resumindo, nesse primeiro lockdown, nessa saída desses prédios, 32 mulheres se juntaram, vindo de um prédio para outro, tentando para onde ir, com a mochilinha sem ter para onde ir, se juntaram 32, chorando numa calçada e dizendo, quando a gente vai? Um chefe de um prédio lá, o nome de Flávio, ele é o dono do prédio, já é o neto do cara que começou com esse prédio lá. Ele se sente o cara, a terceira geração que vive do corpo humano, né? Ele ainda se gloria com isso. Meu avô que começou isso aqui. A Hilda Furacão, que é uma história verídica dos anos 40, começou aqui nesse prédio, quando era meu avô. E tem essa glória. Aquele cara viu aquelas mulheres chorando na calçada. Chegou nelas e falou, olha, eu tenho uma casa lá em Sabará, não tem nada. Está desocupada, não tem nada lá dentro. Vocês querem ficar lá? É a chave. Coitada, para ela já foi um abrigo, né? Então pegaram aquela chave, o endereço, e me ligaram. Uma delas combinaram lá e me ligaram, pedindo ajuda. Nos ajude a chegar nesse lugar. Tá bom. Peguei o endereço, liguei para Jocum de BH, pedi para eles juntar a Kombi, uma van que eles têm lá e levar elas para esse endereço, tá? E pegamos o endereço aqui, já fomos na nossa cozinha, pegamos uma cesta básica, as compras, numa xarifado lá, colchão que estava sobrando, levamos tudo para lá. Socorremos essas mulheres. Levamos um fogão, cesta básica e alguns colchões. Chegamos em casa à noite. Quando nós chegamos à noite, Regiane já falou, olha aqui, 10 mulheres já ligou aqui, chorando, dizendo que voltou para casa, mas não tem nada para os filhos delas comer. Aí eu liguei, juntei no outro dia cedinho com os obreiros, aí já veio as ideias dos obreiros. Ô tio, a gente não liga para o pastor tal, ou liga para a minha igreja, para ver se a gente consegue uma ajuda para elas. Eu falei, eu vou ligar, mas não agora. Nós precisamos dar o que podemos dar primeiro. Você só tem autoridade para pedir, quando você não tem. Principalmente quando você já deu o que você poderia dar. Então, levantamos uma oferta entre nós e compramos aquelas 10 cestas. E mandamos os obreiros levar. Quando nós chegamos à tardezinha, tinha 15 pedidos. A notícia espalha, né, pastor? Alguém já falou, que o Pedro mandou uma equipe aqui, veio alguém trazer uma cesta. Já tinha 15 pedidos. Regiane era secretária para botar esses pedidos todos. E agora? Falei, agora é outra coisa. Agora nós temos um relatório e socorremos 30 ontem. Temos que demos o que a gente tinha para as 10 de hoje. Agora eu vou começar a pedir. Eu pus no zap da minha linha de transmissão essa prestação de conta. Socorremos 30 ontem, 10 hoje, mas tem 15 pedidos para amanhã. O que você pode fazer por isso? Você pode nos ajudar? 5 minutos depois, quem primeiro respondeu foi o reverendo Jeremias, dizendo, tio,
Manda buscar 10 cestas aqui na igreja. Outro pastor respondeu dizendo, manda buscar aqui um pouco. Manda aqui. E a coisa foi indo. Agora, gente, foi desencadeando. Nós começamos a socorrer essas mulheres com essas crianças. Porque pessoas em casa, mulher, a maioria, 90% daquelas mulheres têm filhos. E são pobres. Você sabia? Você tem a tendência de olhar daqui e falar, essa mulher não faz nada, não arruma outro emprego. Elas estão pedindo emprego. Tem mulher ali que nos falou conosco, falou, tio, arruma para mim até uma roça para me capinar. Eu topo sair dessa vida. É capinada. É uma tristeza, uma cidade, um local daquele ali, que é um desafio para a igreja, com 4.500 mulheres escravas na prostituição, clamando para poder sair, e nós com estatística de 800.000 crentes em Belo Horizonte. Eu estou falando só de Belo Horizonte, não estou falando de Contagem nem de Betim. Só Belo Horizonte, a cidade de Belo Horizonte, 800.000 crentes. Por que nós não podemos fazer isto? Como um pastor que eu conversei com ele, ele falou, eu quero fazer algo assim. Quando os prédios fechou, eu liguei para ele, falei, ei pastor, que tal? Vamos alugar um prédio daquele lá para a gente fazer culto todos os dias? E ser um ponto de socorro para as mulheres, e quando passar a pandemia, as que saírem, que voltar ali, ver agora como uma igreja? Seria bom, né? E aí, que tal? Até hoje ele não deu mais resposta. Uma igreja grande de Belo Horizonte, que prega, dizendo, em missões falta gente, porque nós temos dinheiro. Já ouviu essa mensagem? É difícil ouvir, né? Mas essa igreja, esse pastor prega dizendo, falta gente na obra, porque dinheiro nós temos sobrando. Tem, mas com o nosso nome e com a nossa placa. Porque a Bíblia manda você negar você mesmo. Quando você renuncia a você, mas a igreja não aprendeu a renunciar ao seu nome. Se não for com o meu nome, não tem dinheiro, mas se for com o meu nome, nós temos. É triste. Por que eu estou te contando isto? Porque o texto está falando aqui de pobre. É por isso que aquele homem, quando ele falou, vai aos becos, vai às vilas, convida todos, traz os cegos, os surdos, os coxos, os pobres, traz para que encha a minha casa. Esse mandamento se aplica à igreja. A igreja do Senhor precisa estar cheia de gente. E pode vir como estiver, porque a resposta está aqui na igreja do Senhor, para o que ele precisar. Nós não aprendemos a ser igreja ainda em olhar para os pobres com os olhos de Deus. Ao contrário, nós olhamos para as pessoas pelo título do pecado delas. E aí nós discriminamos, nós rejeitamos, nós criticamos. Mas vamos olhar com os olhos de Deus, e você vai ver que os pobres têm espaço. É por isso que aquele homem, quando ele falou, vai e chama, ele também estava dizendo, eu excluí nos meus convites. Eu só convidei minha turma, e a minha turma me decepcionou. Agora eu não tenho relacionamentos com os pobres. Mas vocês têm, meus empregados, podem ir trazer. Vai e convida. O lockdown foi principalmente falando que nós não deveríamos sair, mas não foi uma imposição. A sociedade não pode impor. É por isso que eles só falaram, não sai. O primeiro ponto era, se possível, não sai. Se possível, não sai. Mas, por acaso, se precisar sair,
Faltou o trem aqui? Se possível, não saia. Mas se precisar sair, usa a prevenção. Esse era o parente para a igreja dizendo, a sociedade reconhece que não pode proibir da igreja fazer a obra. É por isso que as pessoas lá de fora esperavam por nós. Porque eles sabiam que o amor nos leva. Agora, é o amor. Não tem outra explicação. Igual a irmã que estava com um morador de rua, curando as feridas dele. Que negócio mais tenebroso. E a irmã ali limpando tudo aquilo. E chega o irmão e fala, o que você está fazendo, eu não faço isso nem se ele me pagasse 10 mil reais. Eu não faço isso nem por 10 mil reais. Quanto mais você está fazendo? Ela falou, eu também não faço por 10 mil reais. Estou fazendo por amor. Se nós, como igreja, entendemos. Som. Boa pergunta. Boa a sua pergunta, mas essa igreja me chamou para conversar e me deu a resposta dizendo, investimos no nosso projeto, investimos no nosso povo, e se o nosso povo vou capacitar o meu povo para eles irem. Porque se não for com o nosso nome, com a nossa placa, eu falei, pastor, mas nós temos a casa de recuperação para elas. O que a igreja pode dar? E a resposta mais clássica foi, o irmão entendeu que a gente investe só em projeto da igreja? Então eles não têm essa dinâmica e esse interesse de capacitação. Por que eu estou te falando isso? Porque isso traz muito para o contexto. A maior capacitação é amor. Se você amou, você pode responder para isto. Então, mas nós como igreja, o nosso chamado como igreja do Senhor, o nosso papel de olhar para os pobres, de olhar para os necessitados, de olhar para pessoas com esta necessidade, pessoas que estão precisando, tu tem que ter o DNA do amor. Se não tiver, é o que a Bíblia fala, que adianta ganhar o mundo inteiro, que adianta ter tudo, né? E não amar o próximo. Então, para concluir, eu gostaria que a gente orasse. Vamos orar agora. E se alguém da igreja aqui interessar conhecer esse projeto, em alguma outra data, nós temos casa de recuperação que recebe as mulheres, as que querem sair de lá. Inclusive, toda quarta-feira, né? Tem uma casa lá no centro, com as que já saíram. Vai com criança, tudo, quando elas podem. Toda quarta-feira nós temos um culto com elas lá na casa, um acompanhamento. E Deus tem feito muitas coisas. Mas o desafio é muito maior. Quando nós entendemos que o nosso papel como igreja é amar os perdidos. O nosso compromisso é com os perdidos. Quem vacinou pessoas? Só pessoas da área de saúde vacinava pela pandemia. Mas deixa eu te falar uma coisa. A pior pandemia do mundo não é a Covid, não é o HIV, é o pecado. A pior pandemia do mundo é o pecado. E o Senhor nos consagrou
como agente de saúde, nós como igreja, para ir e vacinar as pessoas com a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos chamou para ser resposta para os perdidos. O Senhor nos manda ir às pessoas e amar elas, porque o Senhor nos amou primeiro. Nos ajuda a amar os pobres. Nos ajuda a ir no sertão. Nos ajuda a ir em lugares carentes que precisam do Senhor. Pessoas estão precisando da Tua palavra. Pessoas estão passando necessidades. E nós, como igreja, entender que nós temos essa responsabilidade de ser a resposta para a necessidade do próximo. Ser resposta com a Tua palavra para levar princípios e valores do Teu reino que vai transformar vidas para a glória do Senhor. Nos ajuda a Te amar, nos ajuda a Te servir, Te obedecer e amar as pessoas e ver elas com os Teus olhos. Em nome de Jesus. Amém.